no Estilo de Vida. Muito obrigada pela sua companhia, para você que está nos assistindo, está nos acompanhando de qualquer parte da região amazônica, do Brasil e do mundo pela internet. Obrigada pela sua companhia, você é muito importante todos os dias, de segunda a sexta-feira aqui no Estilo de Vida. E olha, deixa eu aproveitar para mandar um alô para o nosso telespectador. Olha só, ele diz: bom dia, que os anjos te protejam sempre, que Deus abençoe sempre a sua vida, abençoe todos do programa Estilo de Vida. Estou ligado no programa, é o Michael Douglas do bairro da Raiz. Um grande beijo, Michael, espero que você continue sempre juntinho aqui com a gente de segunda a sexta-feira no nosso programa. Bem, agora a gente vai entrar no assunto alienação parental. Esse problema pode ser visto em 80% das casas de famílias com filhos que por qualquer motivo seja ou tenham pais divorciados, também conhecido como SAP, Síndrome da Alienação Parental. De acordo com a Lei 12.318 de 2010, ela está relacionada com a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, ou seja, um dos pais, de forma a destruir a imagem do ex-cônjuge. E é para falar mais sobre esse assunto que a gente conversa agora com a psicóloga da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Nádia Teles. Bem-vinda ao Estilo de Vida, bem-vindo ao AmazonSat. Para começar, a gente precisa entender o que é, na prática, a alienação parental. Explica pra gente. Bom, na prática, a alienação parental o intuito é um dos genitores denegrir ou desqualificar a imagem do genitor com a possibilidade de afastar realmente, afetivamente, essa criança de um genitor. E geralmente a síndrome está instalada quando no processo de separação dos pais, onde um dos genitores não aceita realmente o fim do relacionamento, e é nesses casos que ocorre a alienação parental. E ela vem crescendo também porque cresceu a taxa de divórcio, então, consequentemente, a alienação parental veio crescendo. Agora, para a gente ver na prática isso, por exemplo, terminou o casamento, se divorciou, um dos cônjuges, né, ou o pai ou a mãe, está insatisfeito com o fim do relacionamento, então usa o filho para atingir o outro. Significa isso na prática? Na prática significa isso. E onde a criança ou adolescente é a principal vítima, por conta de que a criança passa nesse conflito de separação dos pais pela crise de fidelidade, onde, envolvida pelo sentimento de amor, ela é levada intencionalmente a escolher entre um dos genitores. Então isso causa realmente muitos danos psicológicos para essa criança e adolescente. Olha, eu fui às ruas ontem para conversar com algumas pessoas e saber, né, se elas sabem o que quer dizer alienação parental, se conhecem algum caso. A gente vai ver agora o que eles responderam. A senhora sabe o que significa e o que quer dizer alienação parental? Eu nunca ouvi falar. Primeira vez que eu tô ouvindo mesmo, sério mesmo. Deixa eu lhe explicar então. Alienação parental é quando um casal se separa, o filho fica com a mãe, por exemplo, e a mãe joga o filho contra o pai. Jura que é isso? Nossa, então você vê isso todo dia praticamente, né? E são situações que acontecem muito. O que, tipo, se o casal separa, bota o filho ali no meio, acaba criando uma confusão, mas é a vida, né? Você acha certo isso? Não, certo não é. Não é, eu não concordo com pessoas que fazem isso, mas esse nome realmente eu não sabia que era dado para esse tipo de situação. Eu não acho certo, eu acho que tem que existir um acordo entre dois, porque nunca vão deixar de ser pai e mãe, não é verdade? Do meu primeiro casamento, eu vi com meu filhote, eu deixei casa tudo para ele. Hoje ele vive bem e eu vivo viajando ao país Brasil, exterior. Mas o senhor teve esse problema com sua esposa? Não, nenhuma dos dois. Não teve esse problema, porque havia um convívio. Quando você faz um convívio correto, sendo o sacerdote da casa, que precisa ter esta educação... Não corre esse risco? Não corre, não corre. Tá, então, a opinião das pessoas. A gente percebe, Nádia, que eles conseguem identificar o problema,
consegue distinguir o que acontece, mas pelo nome, quando usa alienação parental, não sabe ligar realmente uma coisa com outra. É difícil mesmo, né? Porque ninguém conhece por esse nome, né? Então, a identificação da síndrome da alienação parental, ela surgiu em 1985 pelo psiquiatra Richard Berner, né? Que identificou e colocou como uma maldade disfarçada em nome do amor e dos cuidados parentais. Então, as pessoas hoje, lentamente, gradualmente, vão tendo conhecimento que esse comportamento disfuncional de um dos genitores em alienar essa criança, em cortar o estreitamento afetivo de um dos genitores, causa realmente danos. Não sabe que realmente isso é uma síndrome e pode ser penalizado por conta dessa prática. A gente está falando muito desse problema, mas é importante distinguir que há vezes em que é o caso de alienação parental, mas também pode ser uma implicância que não chega a ser uma alienação. Como a gente pode diferenciar essas duas situações? É muito bem colocado isso, porque assim, é muito importante que as pessoas que trabalham com essa demanda saibam exatamente identificar o que é uma implicação e o que é realmente alienação parental. Psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, operadores do direito, né? Tem que ter um olhar um conhecimento sobre o que é a alienação parental para poder diferenciar. Então, a implicância, ela não gera danos emocionais ou psicológicos ou sociais ou familiares para a criança. Enquanto que a síndrome, sim, a síndrome causa danos irreparáveis para uma criança e um adolescente no decorrer da fase de seu desenvolvimento. Como é que a gente poderia explicar para o nosso telespectador, na prática, por exemplo, eu tenho um caso de implicância somente. Como é que essa pessoa como é que ela age com a criança? O que seria essa implicância? Uma coisa banal, corriqueira, ou só falar do pai ou da mãe, por exemplo? Como é que seria? A implicância, ela se dá de uma forma não danosa, como eu falei. Como exemplo, né? O teu pai vem te buscar aqui hoje, mas hoje não é o teu dia, eu não gostaria que você fosse. Mas tudo bem, você quer ir? Pode ir, meu filho. Sem impor a sua vontade. E assim por uma sugestibilidade que não seja danosa. Enquanto que a alienação, sim, principalmente se dá no momento de visitas de um dos genitores, onde o alienador, ele dificulta aquele momento de visita, criando situações mais prazerosas para aquele momento, para aquela prática, dificultando assim o convívio com essa criança, denegrindo realmente a imagem do pai outro, né? ou da mãe, dificultando assim realmente um reconhecimento E o do lado relacionamento, afetivo, né? da criança, da identificação, porque a criança, ela de forma igual, ela ama tanto papai e mamãe. E no processo de alienação, ela é colocada como uma questão de ambivalência, onde um genitor é totalmente bom e o outro genitor é totalmente mau. Isso causa realmente danos psíquicos, emocionais e comportamentais para a criança quando a alienação está presente. Afeta muito, né? Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é muito importante. Tenho certeza que você, educado, se interessou, mas a gente vai fazer uma pausa agora e depois do intervalo a gente volta a falar sobre esse assunto e você pode aproveitar o intervalo também para interagir com a gente, mandar a sua pergunta aí pelo nosso WhatsApp ou SMS. O número é 92, código de Manaus, 8111-4512. Mande aí a sua pergunta, a sua dúvida, ou se por acaso você conhece alguém que esteja passando, né, por essa situação. Fique com a gente, daqui a pouco o Estilo de Vida está de volta. Até já!